Amigo, vamos orar então para começar e aí você comanda aí. Tá bom, tá joia. Pastor Johnny, ore por nós. Vamos orar então. Querido Deus, te agradecemos por essa oportunidade de falar sobre a missão, sobre aquilo que está no teu coração. Nós queremos estar em sintonia com o Senhor e com o céu. E por Amém. isso, Senhor, nos abençoa aqui. Que o teu Santo Espírito tome posse da nossa mente, do nosso raciocínio, dos nossos pensamentos, para que as nossas ideias, para que nosso diálogo, a nossa conversa, seja uma bênção quando ela alcançar o coração dos ouvintes que vão nos ouvir e nos ver através das redes sociais. Por favor, Senhor, fica conosco e que o teu nome seja exaltado entre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, muito bem, muito bem. Um abraço para todos aí que estão acompanhando. Uma entrevista que nós teremos agora com o pastor Johnny. Pastor Johnny é um grande amigo, um contemporâneo de faculdade. Estudamos juntos no NASP e o pai dele foi nosso professor de teologia, o grande pastor Jorge Mário. E o pastor Johnny, ele está na divisão sul-americana, numa pasta, né, num departamento muito importante, num ministério muito importante, que é o Serviço Voluntário Adventista, que tem por objetivo, né, conduzir jovens, adultos, qualquer faixa etária, né, pastor, para missão. Então, nós temos aqui conosco também o Juan, que foi missionário na China, e estuda teologia aqui da FAAMA. Temos o Otávio, que é o quartanista de teologia, um cara também evangelista, está no DNA, no sangue, e o Kevin, eu não conheço o Kevin, né, Kevin? Mas o Juan pode apresentar ele aí. Bom, boa tarde. Quando a gente estava conversando, em ver o link para o Kevin, porque o Kevin é um grande amigo meu, a gente estuda junto. Bom, a gente estudava e depois, devido à missão que eu fiz, eu fui para a China, eu fiquei em curso atrás, né? E o Kevin, esse ano, ele foi para os Estados Unidos, né, Kevin? Você pode explicar depois. Ele foi como voluntário para os Estados Unidos. Infelizmente, devido a essa Covid que aconteceu, estourou, ele teve que voltar. Mas ele está aí, com o coração aberto para servir novamente. E, Kevin, explica mais um pouco aí da sua missão lá. Oi, pessoal, obrigado pelo convite. Como o Juan bem falou, eu estava servindo no estado do Arizona, nos Estados Unidos, auxiliando a igreja no departamento de nativos como voluntário. A igreja mantém um projeto muito especial com os índios norte-americanos e uma proposta que a igreja teve lá a fim de quebrar o preconceito e a barreira de preconceito assim, que os índios têm devido a muitos anos de perseguição. A igreja desenvolve um projeto social de uma horta. Então, eu auxiliava a cuidar dessa horta, juntamente com a igreja, para poder distribuir alimentação lá para o pessoal e, assim, talvez criar vínculos com a comunidade, né? Então, no que eu puder colaborar, estou sempre à disposição. Kevin, eu lembro quando você saiu, né, Kevin? Foi no início do ano, né? Sim, exatamente, foi em janeiro, pastor. Lembrei, ok. Muito bem. Pastor Johnny, você pode dar suas palavras iniciais aí e já vou também lançar a primeira pergunta, né? Que é a pergunta introdutória. O que significa SVA? Por favor. Ok. Bom, boa tarde, é um prazer falar contigo, Alexandre, é bom te ver, bom saber que Deus está te usando poderosamente aí na FAAMA. Obrigado pelo convite que me fez, e é um prazer também cumprimentar esses caras aqui, cada um com a sua história, cada um com a sua experiência, e eu respeito muito, porque cada um tem a sua história, não é? E o bonito é ver Deus atuando em todas elas. E é um prazer também ver o Kevin aqui, eu não havia falado com ele pessoalmente, assim, só no áudio, né, Kevin? Só no áudio, só no WhatsApp. Conversamos bastante em alguns momentos. O Kevin nos ajudou também com algumas artes. É um cara que tem um dom nessa área também de design gráfico. Muito obrigado, Kevin. E é um prazer ver você aqui. Bom, respondendo a sua pergunta, Serviço Voluntário Adventista é exatamente como o nome diz, um serviço que a igreja oferece para jovens e adultos. A faixa etária é de 18 a 79 anos de idade. Então, jovens e adultos adventistas batizados
que querem viver uma experiência de missão, de voluntariado transcultural, eles passam pelo Serviço Voluntário Adventista, ok? Então, nós somos como uma ponte que conecta as necessidades do campo missionário mundial com o desejo que está no coração de muita gente de viver essa experiência, de doar o seu tempo, seja por uma mission trip, um grupo que sai para viver uma experiência de 15 dias, 20 dias, até alguém que vai ficar aí 1 ano, 2 anos servindo em outro lugar, em outra cultura. Então, isso é o que nós somos. Nós pertencemos à secretaria da igreja, o Serviço Voluntário Adventista, ele está debaixo da secretaria. Então, a secretaria ela tem a parte administrativa, a parte técnica e a parte missionária também. Então, é essa parte que a gente desenvolve aqui. Hoje, nós temos 110 jovens que, mesmo com a pandemia, estão servindo ao redor do mundo, espalhados. E eu tenho aqui uma lista nas minhas mãos, aqui, ó, na minha mesa, de 42 nomes que estão já aprovados, esperando as fronteiras abrirem para sair e servir. Então, gente que está indo aí para todos os continentes para servir ao Senhor como voluntário. Pergunta para ele, Otávio? Tenho. Pastor, a pergunta é o seguinte. O senhor falou ainda agora a respeito do tempo, né? Alguém que pode passar, quem sabe, aí 1 ano, 2 anos. Como isso pode ser feito, né? Qual que é o critério para se passar, vamos dizer, 1 ano ou 2 anos, ou até mesmo mais? É possível passar mais de 2 anos? Qual que é o critério que é usado para isso? Na verdade, é o desejo da pessoa e o interesse do campo local em que a pessoa está trabalhando, o campo missionário, para que ela permaneça, para que ela continue lá. Mas sim, é possibilidade. Na verdade, nós colocamos até 2 anos, porque o sistema exige isso. Porém, se a pessoa completou os 2 anos e ela deseja renovar o seu chamado, renovar a sua aplicação, isso pode ser feito sem que ela precise voltar e sair do país onde ela está servindo. Se ela, por exemplo, foi para servir por 1 ano, mas entrou num acordo lá com o campo local onde ela está servindo, e eles têm interesse que ela fique por mais 1 ano, ela pede uma extensão do seu retorno. E aí nós votamos essa extensão e ela pode ficar por mais 1 ano. Nós temos, por exemplo, voluntários que estão servindo há mais de 5 anos. Não são poucos, são raras as exceções, mas tem. Tem gente que está servindo há 5 anos, que foi renovando, ou que terminou o seu contrato aqui, ele foi para outro lugar. Por quê? Porque ele foi picado pelo vírus bom da missão transcultural, amigo. É difícil a gente deixar e largar, de não querer viver essa experiência, entendeu? Volto até a comentar aqui que essa experiência, eu estava tendo essa decisão já antes de voltar para o Brasil. Assim, eu fui pedindo orientação a Deus, graças a Deus, Deus me respondeu, eu voltei devido a essa Covid, ainda bem, porque lá está muito tenso, lá na China, realmente, de onde começou. Mas a minha decisão era ter ficado lá mais 1 ano, queria ter ficado mais 1 ano. Até entrei em contato com os pastores da divisão lá, para ir para Hong Kong, para ir em alguma outra região lá, porque como o pastor mencionou, uma vez que você é picado por esse vírus, fica para sempre, né? E também, eu queria aproveitar e perguntar para o senhor a respeito do tent maker, que tem missionários que vão como tent makers. E uma dúvida era que eu conheço alguns missionários que eles vão pela SBA também, e eles vivem essa carreira de missão de 4, 5 anos. E a minha dúvida era se eles também estão associados pelo tent maker, ou também pelo SBA, os dois juntos. Porque na minha cabeça era assim, a pessoa iria ir para a missão, trabalhava lá e ao mesmo tempo ela podia estar trabalhando em outra coisa para ter retornos financeiros. Lógico, sem esquecer e principalmente focando no seu trabalho missionário, mas ao mesmo tempo tendo um outro trabalho para ter um retorno financeiro para que essa pessoa se sustente no campo. No caso, se o campo não for tão economicamente bem para sustentar o missionário, né? Ok. Bom, boa pergunta. Deixa eu explicar primeiro para quem está ouvindo e vendo a gente aqui o que é o tent maker. Tent maker significa fazedores de tendas, ou seja, são missionários, como o Juan falou, de carreira,
eles vão e acabam vivendo como profissionais num outro país. E como profissionais, eles acabam ganhando dinheiro para o seu autossustento e vivem a missão influenciando, fazendo amizades na cultura em que eles estão inseridos e testemunhando de Cristo. Essa é uma modalidade, inclusive, eu diria assim, que é uma das mais necessárias no campo missionário. Por quê? Porque alguém que está disposto a viver essa experiência de tent maker, de missionário de autossustento, ele vai, não é para ficar 1 ano, 2 anos, ele vai geralmente para ficar 5, 10, 15 ou até o resto da vida. E, claro, os resultados de uma missão assim, o impacto disso é muito maior e de mais longo prazo. Porém, isso não é voluntariado pelo SVA. É voluntariado, mas não é pelo SVA. Por quê? Porque pelo SVA, a maioria dos chamados funciona assim. O voluntário paga a sua passagem e a sua documentação, e quem recebe esse voluntário, ele vai pagar a sua hospedagem, ele vai dar alimentação para ele, o seu seguro, e ainda um valorzinho mensal de ajuda de custo básica ali. Ou seja, o voluntariado pelo SVA, na maioria esmagadora dos chamados, funciona assim. Nós chamamos isso de financiamento compartilhado. Mas existem alguns chamados em alguns lugares do mundo, especialmente África, onde eles não têm recursos para manter uma acomodação, uma alimentação de um voluntário. Então, eles abrem o chamado no sistema, mas eles colocam lá financiamento his hands, ou seja, pelas próprias mãos do voluntário. O voluntário ele não vai para trabalhar como profissional, ele não vai poder ter uma carreira profissional, e é nisso que se difere o tent makers do SVA. Por quê? Porque ele vai lá para servir, mas ele vai usar o dinheiro que ele economizou, entendeu? Ele não vai ter tempo lá para trabalhar, para juntar dinheiro, não, ele vai trabalhar num projeto de voluntariado, usando o dinheiro de um patrocinador ou o dinheiro que ele mesmo economizou para essa missão. Então, é diferente. O tent maker vai e ele trabalha profissionalmente, e ganha o sustento dele e influencia pela amizade. Os que vão, mesmo num chamado his hands pelo SVA, vão se sustentar com seus próprios recursos, mas eles não vão trabalhar profissionalmente, eles vão fazer parte de um projeto que a igreja já tem lá, funcionando naquela determinada região. Essa é a diferença. Obrigado, pastor. E o Kevin? Kevin, você tem alguma pergunta para o pastor? Pastor, como tem sido gerenciar todo esse sistema, né, que a gente percebe que conecta voluntários às mais tipos de diversos chamados durante essa pandemia? Como tem sido essa experiência para o senhor? Boa pergunta, Kevin. Bom, como para todo mundo, a gente foi pego de surpresa, foi tudo muito rápido e a gente teve que se adaptar. A primeira preocupação que nós temos sempre é com a segurança do próprio voluntário. Então, quando a pandemia começou e o lockdown começou, a primeira coisa que fizemos foi entrar em contato com a Conferência Geral, pegar alguns conselhos da Conferência Geral e reunir todos os voluntários, ou a maioria deles, porque sempre tem um ou outro que acaba não querendo entrar, mas nós falamos com quase todos eles, perguntando como eles estavam, se estavam seguros, qual era a orientação das autoridades do local onde eles estavam servindo, eclesiásticas e também civis, quais eram os conselhos e as orientações dessas autoridades. Então, a gente juntou todas essas informações para criar um protocolo com orientações para os voluntários nossos da divisão que estavam servindo ao redor do mundo. Então, logo na primeira semana, nós já criamos esse protocolo, colocamos nas mãos dos nossos voluntários para que eles se sentissem seguros e amparados pela igreja. Desde então, nós temos um encontro semanal com os nossos voluntários. Claro que nem todos podem participar, porque eles estão nas suas atividades, mesmo online, eles têm muitas atividades, e tem outros que não estão em total lockdown, e eles continuam exercendo suas atividades, mas sempre nós estamos em contato toda semana com os voluntários. Além disso, nós temos um grupo no WhatsApp com todos eles,
onde nós mandamos mensagens, onde eles podem fazer perguntas, etc. Então, é assim que estamos gerenciando. Além da oração, mantemos sempre contato. Alguns, como por exemplo você mesmo, Kevin, que teve que voltar, não por vontade própria, mas por conta do encerramento temporário do projeto onde você estava servindo, nós sempre acompanhamos o retorno desses voluntários, eles mandam para nós o itinerário de viagem, a gente acompanha para ver se eles estão bem, até o momento em que chegam em casa e nós ficamos tranquilos de que eles estão protegidos. Então, isso traz segurança para eles, traz segurança para a igreja, traz credibilidade também para o projeto. Pastor Johnny, a igreja não sabe, de um modo geral, qual é a diferença do SVA para o OIM. Então, eles pensam que é a mesma pasta, é o mesmo coordenador. Quais são as diferenças e critérios que são adotados para que o missionário possa escolher um ou outro? Qual é a diferença entre eles? Ok. Excelente pergunta. Bom, ambos são projetos de voluntariado. Essa é a parte comum. Ambos são projetos de voluntariado e ambos são por mais ou menos 1 ano. Ok? Isso é o que temos de comum. E é um público muito semelhante. Por quê? Porque para você participar do projeto OIM, você tem que ter entre 18 e 35 anos. No SVA, embora ele seja entre 18 até 79 anos, 90% dos que aceitam e participam dos projetos do SVA têm entre 18 e 35 anos. Então, esses são aspectos comuns. O que é diferente agora? O que é diferente é que o SVA, ele é administrado, gerenciado por nós da Secretaria da Igreja, ok? E o projeto do 1 ano em missão, embora ele tenha todo o apoio do SVA, nós promovemos, nós ajudamos no treinamento, com materiais para o treinamento desses missionários, nós colocamos esses jovens todos no sistema do voluntariado, eles são votados na comissão diretiva, apresentados pelo SVA, mas eles são gerenciados pelo Ministério Jovem. Essa é a diferença, a grande diferença. Eles são administrados, gerenciados pelos JAs, pelos departamentais de jovens da divisão, das uniões e dos campos. Agora, os critérios são do próprio indivíduo. Se ele quiser viver uma experiência mais desafiadora, então ele vai para o SVA, que vai levá-lo para mais longe de casa. Provavelmente ele vai ter um choque cultural muito maior do que ele vai ter no projeto 1 ano em missão. Ele vai ter a necessidade de aprender uma outra língua, ou ele já tem que saber, ou ele vai ter que aprender muito rápido. Então, ele vai ter que investir um dinheiro que no projeto 1 ano em missão ele não precisa investir, que é o dinheiro da sua própria passagem. Então, essas são diferenças entre os projetos. E pastor, desculpa te interromper, então significa que no OIM o missionário não paga a passagem? É isso que eu entendi? Geralmente não, a não ser que uma união tenha alguma política muito específica, de maneira geral, o jovem que vai para um ano em missão, ele não paga a sua passagem, por exemplo, do campo local até o local do treinamento ou até o local da sua... Ele não tem essa despesa nenhuma, toda a despesa é por conta da igreja. Já no SVA, ele arca com as suas despesas de passagem e documentação, na grande maioria dos projetos. Então é isso, nós temos falado com o Ministério Jovem, eu trabalho muito em parceria com o Campitelli conosco, eu divulgo o Ano em Missão, ele também divulga o SVA, porque são projetos para a nossa juventude da igreja, certo? É no interesse de todos nós, é da igreja. Agora, uma coisa importante é entender o processo. Nós entendemos que tem um processo, o jovem ele começa servindo na igreja local, certo? Pode ser no DNA, pode ser cada um chama de um jeito, geração 48, pode ser PG mais style, não importa o programa que tem para esse jovem a nível local. Ele tem o desafio da missão Caleb, que significa ali servir não só em Jerusalém, mas já na Judéia. Ele tem o desafio do projeto Ano em Missão, que já significa ele servir em Samaria, que é um pouquinho mais longe do local onde ele vive. E até o SVA, que já significa servir nos confins da terra. Então, essa é a relação entre SVA e o Ano em Missão. Tem coisas em comum e tem algumas diferenças também. Viu aí, Otávio? Falar com quem sabe, sabe, né, Otávio?
É outra coisa, outro nível, né, meu amigo? Falar com Pastor, quem sabe, sabe. Desde já agradecer aqui o pastor Johnny. Muito obrigado, pastor, pelas orientações. São de grande valor para nós, né? Ele se depara. Além do choque cultural, temos também a questão da língua, né, daquele local. A minha pergunta é em relação se existe algum acompanhamento. O missionário, ele chega até aquela localidade, ele, a princípio, ali tem um acompanhamento, e se tem um acompanhamento, né, aquele missionário ali, quanto tempo é desse acompanhamento? Uma coisa é o acompanhamento dele, tipo assim, as boas-vindas, a orientação que ele vai receber no local quando ele chegar. Outra coisa é o treinamento. Acho que você está se referindo ao treinamento dele, né? Sim, exatamente. É um treinamento, acompanhamento ali para que ele possa, então, desenvolver o trabalho dele da melhor forma, né? Tá. Então, bom, muito bem. Em relação ao preparo do missionário, do voluntário transcultural, é obrigatório, antes dele sair, ele participar de um curso de uma escola de missão transcultural. Nós temos esse curso aqui na América do Sul, chamado Send-Me, que é a marca, a identidade desse curso de missão transcultural. É um curso relativamente novo, não o conteúdo do curso. O conteúdo do curso já é super conhecido, do livro Passaporte para a Missão. Eu não tenho ele aqui agora, mas é um livro de leitura obrigatória. Então, o que é novo é o curso que nós montamos aqui para servir. Então, esse curso ele é obrigatório, Send-Me. Ele pode ser feito presencialmente ou ele pode ser feito online. Tem muitas escolas de missão que estão sendo feitas online agora, ok? Bom, esse curso, quem tem informações sobre ele é a sua associação local ou a sua união local. Nesse curso, tem aulas sobre contextualização cultural, choque cultural, como você absorver isso. Esse é o Passaporte para a Missão, esse é o livro que dá base de conteúdo para o curso de missões transculturais Send-Me, ok? Se a pessoa não puder fazer, porque a sua associação ainda não oferece, porque é uma coisa relativamente nova, a sua associação não oferece, aí nós temos o curso online, que pertence ao Instituto Mundial de Missões, que a pessoa pode fazer também. Tá? Então, esse preparo acontece antes, Otávio, antes da pessoa ir. Agora, é óbvio, quando você vai para outra cultura, você vai ter que aprender coisas que na escola você não aprendeu, não tem jeito. Então, como é um projeto da igreja e quem recebe já está acostumado com voluntários, na maioria das vezes, eles já deixam ali alguns dias de adaptação, sempre eles colocam alguém junto para ensinar, para dar umas dicas, para orientar o voluntário em relação ao que ele vai fazer, etc. Então, esse cuidado, esse acompanhamento, a igreja, na sua maioria das vezes, na grande maioria das vezes, tem esse cuidado de acompanhar o voluntário na sua aculturação, ok? No processo de aculturação, que é quando ele se sente confortável já vivendo numa outra cultura. Eu queria saber em relação às vagas, né? Nós temos muitas vagas, são poucas vagas. Como é que está a demanda em relação a chamado transcultural para o SVA ao redor do mundo, na América do Sul? Porque o jovem que está nos assistindo, ele pode pensar assim, ei, quais são as vagas, né? Como é que eu faço para obter essas informações? Ótima pergunta. Gente, o local que você que quer conhecer um pouco mais e saber onde estão os chamados disponíveis, o local é sva.adventistas.org. Esse é o site que você deve acessar, sva.adventistas.org. Quando você acessar esse site, vai ter lá uma aba Projetos. Você clica ali e vai aparecer o mapa do mundo para você, com todos os chamados que estão disponíveis para serem aplicados por jovens sul-americanos, tá certo? Então, você vai olhar esses chamados com calma. Você tem, vamos supor que um chamado lá no Oriente Médio chamou a sua atenção. Você pode clicar em detalhes e vai aparecer ali para você todos os detalhes desse chamado em português, ok? Em português. Você pode optar a língua espanhol ou inglês também do site, mas vai aparecer ali na sua língua para você ver todos os detalhes, que eles esperam de você, que tipo de acomodação você vai ficar, quais são as habilidades que eles exigem para a pessoa atender e aplicar para esse chamado. Ou seja,
esse é o caminho. sva.adventistas.org, entre em projetos, procura o chamado que mais se encaixa com o seu perfil. Gostou do chamado? Aí você vai clicar em aplicar. E aí sim, você vai ser redirecionado para o site de voluntariado da Igreja Mundial, da Igreja Adventista Mundial, e vai fazer o seu cadastro. E a partir dali, fazendo o seu cadastro, o seu curso de missão, você tem o seu cadastro aprovado. E aí, uma vez que o seu cadastro está aprovado, é só comprar passagem e a gente faz o teu seguro e partir para o abraço no campo missionário. Se você entrar lá hoje, você vai ver que nós temos uma média entre 230 a 300 chamados abertos, esperando por voluntários. Essa é a média. Às vezes nós chegamos até um pouquinho mais, dependendo da época do ano, às vezes um pouquinho menos, mas essa é a média de chamados. E tem em todos os lugares, todos os continentes nós temos chamados ali disponíveis. Tá bom. Alguém tem mais alguma pergunta para a gente encerrar? Kevin, Juan, não, Otávio? Então, muito bem. Pastor Johnny. O Kevin tem? Não? Não? Pastor Johnny, muito obrigado por você separar esse tempo aí para nos atender, tirar essas dúvidas, que são as dúvidas que mais aparecem na igreja, entre os jovens. Eu acredito aí que foi direto ao ponto, coçou onde está coçando, né? E que os jovens se despertem, e nós todos, para o cumprimento da missão, porque, afinal de contas, Cristo virá depois da pregação do Evangelho em todo o mundo. Então, pastor, qual é a mensagem que você deixa para a nossa juventude, para a nossa igreja, de modo geral, porque não é só jovens, até 79 anos, você falou, né? Que mensagem que você deixa para que eles venham se envolver na missão, porque o momento é agora? Olha, amigo, eu diria para não perder tempo, para não perder oportunidade. Sabe, quando Salomão diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, não é para a gente lembrar só que Jesus é o nosso Salvador, ou o Salvador da nossa vida. Isso também, esse é o primeiro passo. É lembrar que eu sou salvo pela graça. Mas é também lembrar que o mesmo Jesus que me salvou, me enviou para salvar outros. E esses outros, no país onde eu vivo, já tem milhares de oportunidades para conhecer sobre Jesus. Enquanto outros, bilhões de outros, em outros lugares, não têm a mínima chance de conhecer um cristão ao seu redor, porque não existe cristão onde eles vivem. Se não for Deus intervindo de maneira sobrenatural, através de um anjo, de sonhos e visão, como muitas vezes ele tem feito, ou através do melhor método que Deus disponibiliza, que são as pessoas, os seus filhos convertidos, essas pessoas não ouvirão falar da volta de Jesus, do seu amor por elas, e Cristo não voltará em nossa geração. Então eu diria, não perca tempo. Jesus disse lá em João, no capítulo 9, que a gente tem que aproveitar para fazer as obras do Pai enquanto há luz, porque vai chegar as trevas e que ninguém mais vai poder trabalhar. Então, vamos aproveitar a luz que Deus está dando para a gente, a angústia, o desespero que o mundo está sentindo, a ameaça que o mundo está sentindo, e vamos ser uma voz de esperança para essas pessoas, aqui na comunidade onde eu vivo e também ao redor do mundo. Eu acabei de receber hoje de manhã no meu celular, do coordenador de missões de voluntariado do Egito, dizendo, Johnny, por favor, nós precisamos desesperadamente para agosto, nós precisamos de uma psicóloga. Eu tenho aqui a mensagem, olha só para vocês verem. As necessidades, elas são muito grandes, muito grandes. Está aqui, ó. Nós precisamos de psicóloga, nós precisamos de professores para pré-escola, professores de inglês, nós precisamos de auxiliares como monitores no nosso colégio. A gente precisa de muita coisa. Essa semana passada eu falei com o coordenador da divisão norte-americana de voluntariado e ele disse para mim, Johnny, vocês são muito fortes na América do Sul em voluntariado, por favor, nos ajude. Nós precisamos de voluntários para as escolas das ilhas da Micronésia. Nós temos muitas escolinhas missionárias. Se essas escolas não receberem voluntários a partir de agosto desse ano, muitas delas podem fechar. Eles precisam desde diretor de escola até zelador, entende? Gente para ajudar, porque eles não têm os recursos. Então, é séria a questão. Nós temos uma juventude que tem potencial, que tem Jesus no coração, temos uma juventude que já está quebrando a barreira de uma segunda língua, que já está aprendendo a ser bilíngue. E, gente,
aqui eu abro um parênteses, se você ainda não aprendeu inglês, o meu desafio para você, enfia a cara, se esforça, porque o inglês vai ser uma bênção na tua profissão, em qualquer lugar que você for, mas ela vai te abrir portas imensas para você servir como missionário transcultural. Querendo ou não, gostando ou não, o inglês é a língua mais falada no mundo hoje. Claro, nós temos o mandarim, que é mais falado na China, pelo tamanho da população, mas fora de lá, o mundo todo fala inglês. É isso, amigo, esse é o recado que eu tenho para vocês. Espero que quem nos assiste aí agora se interesse em conhecer. E se não puder se disponibilizar de um ano da sua vida, talvez você pode participar da missão enviando um jovem que não tem condição de pagar a sua passagem, mas tem esse sonho no coração. Seja também um missionário. Missão é feita com os pés dos que vão, com os joelhos dos que ficam em oração, mas também com as mãos dos que enviam para a missão aqueles que não têm condição. Deus abençoe vocês. Obrigado, pastor Johnny. Obrigado, homem de Deus, ter aceitado o nosso convite e ter esclarecido coisas preciosas relacionadas com a missão. Eu vou deixar no link aqui do vídeo, todos esses sites, forma de cadastro, onde você pode navegar, tirar mais as suas dúvidas e, claro, se envolver na missão transcultural, local, regional, como foi bem explicado. Agradeço também o Juan, que participou aí conosco, o Kevin e o Otávio. Louvado seja Deus pela participação de todos. Pastor Johnny, um grande abraço. Vamos manter contato aí. Obrigado pelo convite. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a FAAMA aí. E, pessoal, nos siga no Instagram do Serviço Voluntário, que é Serviço, em espanhol, Serviço Voluntário _DSA. @Serviço Voluntário _DSA. Nos siga lá, porque a gente sempre está colocando lá alguma novidade, os chamados que vão sendo abertos. Além disso, todas as quintas-feiras nós temos uma live, em algum momento do dia, depende do fuso horário do missionário, com algum missionário que está servindo ao redor do mundo, algum voluntário. Uma live de 20 a 40 minutos, muito legal. Então, enfim, a gente está aí, fica o convite para você. Um abraço. Valeu, galera. Obrigado, hein? Deus abençoe. Tchau, pastor. Obrigado, pastor. Tchau. Valeu. Valeu. Tchau, gente. Obrigado, pessoal. Valeu.